A partir de agora, programa Pronto, Falei. Nós estamos começando então mais um programa Pronto, Falei. E hoje nós temos como participantes, como convidados, o Anderson Nassif, presidente, ou melhor, fundador, da Cooperlol, Cooperativa de Recicláveis aqui da cidade de Orlândia, e também o companheiro de trabalho, o Adson Martins. O assunto que, novamente, a gente pretende debater e discutir um pouquinho e pontuar algumas coisas, de alguns acertos, e alguns também erros que cada um de nós pessoalmente tem percebido. Então a gente pretende colocar assunto Covid-19, acertos e erros, Para dar um start, eu queria iniciar pontuando. A gente tem visto aí muitas decisões por parte de governos, fazendo decretos, alterando decretos, de tempos em tempos. E dentro desse contexto é que a gente acaba percebendo aí algumas coisas positivas, outras não. Eu sempre digo que nós estamos assim numa espécie de laboratório onde tudo é novo, até as autoridades mais competentes, as pessoas mais dentro da questão de saúde, nesse caso, elas estão meio que perdidas, vamos dizer assim, fazendo alguns testes, para ver se dá certo uma coisa e dá certo outra, Mas eu queria, então, iniciar pontuando alguma coisa negativa que eu tenho percebido, Eu vi um artigo essa semana que está tendo um fechamento, de um hospital de campanha que foi montado ali no estádio do Pacaembu, na capital paulista, Ele será fechado no dia 30, agora por falta de pacientes, Então, quando eu falo que até as pessoas mais entendidas estão meio que fazendo alguns testes para ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar, é nesse sentido, Imagina, eu vi essa matéria, inclusive, num site muito conhecido, no site da UOL, mas qualquer pessoa que fizer uma busca no Google ali e botar ali hospital de campanha sendo fechado, no Pacaembu, você vai se deparar com essa notícia que essa semana foi uma notícia assim, que ficou em evidência, Então, veja bem, milhões de reais investidos num grande hospital de campanha, com equipamentos, com toda uma estrutura, que durou apenas poucos dias, e agora vai ser fechado. A gente sabe, por exemplo, que todos os municípios também estão tomando decisões, O que está sendo feito a nível municipal? Aquilo que a gente tem visto, em cada cidade, são normas de higiene, restrições no comércio, barreiras sanitárias, hospitais de campanha, conforme eu citei, Algumas coisas parece que são eficientes, E outras não, Mas eu já quero deixar o microfone aqui. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o companheiro de trabalho, o Adson Martins, e daqui a pouquinho eu volto para mim detalhar um pouco a respeito disso que eu já iniciei. O Adson Martins, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, amigos que nos assistem. Eu ouvi você atentamente. As suas colocações nos acertos e nos erros. Acrescentar o quê? Vamos falar em termos de Orlândia. Em termos de Orlândia, o prefeito está tendo o jogo de cintura, a sensibilidade para tentar unir o útil ao agradável, se é que podemos usar esse termo, com a tragédia dessa que está assolando o mundo, que é essa pandemia do Covid-19.
Eu vejo com bons olhos essa flexibilização do comércio, acho que isso é um acerto. Um acerto, por exemplo, das nossas autoridades, do prefeito, no caso, está se reunindo diariamente com a Secretaria de Saúde, com seus secretários, para saber a opinião, o que tá errado, o que pode se fazer. Acerto, vamos falar em termos de Orlândia, essas barreiras sanitárias. Então a gente perguntou, uma barreira sanitária só vai usar aquele aparelho para colocar na testa e medir a temperatura. Exatamente, isso pode ajudar e muito. A preocupação dos nossos médicos, do prefeito, da Secretaria da Saúde, no que diz respeito à exigência do uso da máscara. Eu ouço tanta coisa a respeito de máscara. A máscara você respira isso, aspira aquilo. Não é nada disso, a máscara é interessante. Porque, de repente, você pode ter um contato aí com uma pessoa que está com esse Covid-19, isso pode ser transmitido, eu vejo acerto. Errado, a população, estou falando em termos de Orlândia, a população no que diz respeito à máscara. Não sei, Sérgio Maia, o nosso convidado que será apresentado daqui a pouco, qual a opinião dele. Eu vejo muita gente que não está obedecendo. Você que nos assiste, eu saio de manhã, pego o carro e vou para a rádio. Saio de dentro da minha casa, já com as mãos lavadas com álcool em gel, e coloco a máscara. Desço com a máscara até a rádio. Chego na rádio, o carro fica ali na porta. A hora que eu adentro a rádio, eu tiro a máscara. Lá dentro eu não uso a máscara. Não é necessário, que você faz parte da equipe, você sabe que nós temos uma higienização lá muito grande, uma preocupação muito grande. Inclusive não receber ninguém na rádio que tem um aviso colocado na porta. Então eu faço isso. Quando eu subo para casa, entro no carro, já coloco a máscara. E o que eu vejo de gente sem máscara, em lojas, funcionárias, lavando as calçadas das lojas sem a máscara. Eu não sei como é que está hoje, mas eu vi um trabalho que está sendo feito pela prefeitura no que diz respeito à roçada do canteiro. Não sei qual que é a empresa também. Não vai aqui como uma crítica, não. Quem sabe o funcionário deixou de perceber esse detalhe. Eu vi vários deles sem as máscaras. E eu dei sinal, Sérgio e o nosso convidado, de dentro do carro eu estava com a minha máscara, aí vi descer uns 5, 6, um bloco de uns 5, 6 sem máscara. Aí eu dei sinal para eles, eu mostrei a minha máscara e fiz para eles assim, coloque também. Eles me responderam desta maneira, Sérgio Maia, me perdoe, eles me responderam assim, com o dedo. Então é dessa maneira, então isso desanima. A gente tanto preocupado, né? E a pessoa nos responde desta maneira. Eu ouço também muita gente, com as besteiras tão grandes, a rádio é muito comum a gente receber muitos telefonemas. Há poucos dias atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo: mas está pedindo para não fazer festa em edícula, mas os ricos estão fazendo festa em suas mansões. Para com isso. Para com isso. Se tiver, não faça na tua casa, como eu não faço na minha. É muito comum eu escutar mais uma besteira, eu vou até usar um termo menos bonito, mais feio. O presidente da República não usa máscara. Eu nunca neguei para ninguém, eu sou Bolsonaro até morrer. Eu sou Bolsonaro mora aqui no meu coração. Mas se o presidente não usa máscara, por que eu vou deixar de usar? Eu uso. Se ele não quer usar, o problema é dele. Se ele pular num precipício, eu não vou pular atrás. Eu não sou tonto, eu gosto dele, votei nele, voto nele de novo. Mas eu não vou fazer o que ele está fazendo de errado.
ir para o meio da população, abraçar todo mundo. Está errado o presidente? Lógico que está. Mas se o nosso presidente não fizer isso, nós não vamos conhecer. Vai falar, o presidente mudou. Então, o presidente é isso, ele fala palavrão, ele não gosta da Globo, ele não gosta disso. Está errado? Está errado. Aí está um dos erros que você citou, que eu colocaria também. Eu não vou falar mais não, porque nós temos um convidado aí todo especial, Sérgio. E o Adson, obrigado pela participação. Gostaria então de ouvir o Anderson Nassif, um dos fundadores da cooperativa, da Cooperlol, aqui da cidade. E a Cooperlol já tem uma história aqui na cidade e, logicamente, o Anderson participou dessa história desde o princípio, né? Inclusive sendo um dos fundadores ali na cooperativa. Anderson, gostaria então de ouvir um pouquinho da sua palavra a respeito de todo esse contexto que a gente está abordando nesta noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, meu amigo Sérgio. Boa noite. Pois bem, como o Adson bem disse, né, você é sempre muito feliz, né, nas abordagens, né, trazendo aqui um tema, que na verdade é o tema do momento, né, não poderia ser diferente disso também, né, que é o tema Covid-19, né. E aí, na sua inicial e na inicial do Adson, né, relatando um pouquinho do que é erro, do que é acerto durante todo esse período que a gente vem vivendo, né, eu pelo menos, né, com a minha idade, nunca imaginava passar por um momento desse, né, mas enfim, o momento é esse, a gente tem que ter bastante serenidade, né, para saber que eu acho que o principal erro, né, e aí eu trago isso, uma visão minha, né, pessoal, eu acho que é mais de âmbito geral, né, eu acho que em primeiro momento a gente está perdendo um pouquinho a batalha aí pela desinformação, né, eu acho que isso tem feito muito mal aí, e não é só a nível municipal, estadual, é a nível nacional, né? A questão da desinformação, das informações cruzadas aí, tem prejudicado muito e tem colaborado também para que os números aí, né, por si só, já falam por si, né, que a situação realmente é uma situação que inspira, logicamente, cuidados, né? Uma outra parte que eu cito como um erro, né? Aí eu vou de acordo com o que o Adson Martins, né, colocou. Muito difícil, né? Um país como o Brasil, que não consegue boa parte da sua população separar minimamente o seu lixo de casa, né? É muito difícil a gente conseguir combater esse estado aí de calamidade pública, né? O que eu tenho visto aí, e eu insisto na questão da cadeia de informações, né? A informação, quando ela é precisa, quando ela é verídica, né? Quando ela tem fontes aí confiáveis, né? Pô, isso é fundamental para um Estado democrático aí de direito, né? Onde as pessoas buscam, sim, através da informação, nortear parte dos seus atos, né? E durante essa pandemia ficou evidente, né, que essa desinformação, ela não tem contribuído em nada, né? Principalmente no tocante ao combate aí do coronavírus. Eu cito isso e faço alguns relatos aqui, né? Lá atrás, havia a informação de que o uso da máscara de pano não tinha eficiência nenhuma. E aí isso é propagado numa velocidade tremenda, né? Em questão de aproximadamente 2, 3 horas, isso viraliza de uma forma em que todos começam a acreditar nessa informação.
Passado um tempo, tudo isso mudou e passou a evidenciar de que não, agora se faz necessário, mesmo que seja o uso da máscara de pano, é uma das principais ferramentas. E isso é o que tem norteado até o momento, né? Eu sou totalmente favorável ao uso da máscara, mas, ao mesmo tempo, tocando até no assunto da máscara, né, e na questão da informação, quando você entra na rede social ou busca informações, você também se depara com informações controversas, com relação principalmente à questão da máscara, né? Então, eu vi um vídeo, salvo engano, hoje, no período da manhã, uma explicação de um médico, né, dizendo que a máscara é um mecanismo legal para se usar, para se combater isso, numa certa distância de relacionamento, de conversa entre pessoas, né? Mas o uso dela de maneira indevida, no ponto de vista dele, também é muito prejudicial. Ele disse lá nas palavras, lá que eu não me recordo bem, que a pessoa, ao utilizar a máscara, sem ter esse contato com outras pessoas, né? Eu acho que ela ingere o gás carbônico, alguma coisa assim, e aí as bactérias, os vírus acabam indo para a própria pessoa, né? Estou dizendo nesse cenário aí em que um fala uma coisa, o outro fala outra, e nesse meio todo está toda a população ali que ouve um, ouve outro, e no fim das contas, no final do dia, se você não se controlar, não tomar, digamos lá, a sua losartana, né? É bem possível que você acaba entrando numa paranoia gigantesca, né? E aí eu vou um pouco mais além da questão que eu cito como um erro, né? E esse talvez até mais importante do que a desinformação, eu acho que foi a politização da pandemia em si, né? No momento em que o país teria que buscar uma uniformidade, né? Um consenso entre si, logicamente que o consenso não significa você concordar com tudo que o fulano diz, que o ciclano diz, mas no final de tudo isso a gente consensuar pelo bem de todos, né? E aí eu acho que a questão da politização da pandemia é o que tem feito os números aí do Brasil não serem números nada agradáveis, né? E aí a gente... nessa questão de politização, obviamente, num país polarizado igual está o Brasil, né, fica aqui a pergunta, né, pós-pandemia, o que seremos, né? Seremos pessoas mais solidárias ou pessoas mais egoístas, né? Seremos pessoas que vai propagar mais amor ou vai propagar mais ódio, né? Então, assim, fica uma grande reflexão aí no pós tudo isso, né? O que será de nós, né? Como a gente irá se comportar? Seremos mais ou menos educados, né? Porque na inicial, quando eu digo que é muito difícil num país que não consegue separar minimamente o seu lixo, né? Quem dirá combater um vírus que é invisível aí na sociedade, né? Muito bem. Obrigado, Anderson. Eu queria, novamente aqui, eu tenho tentado, Anderson, Watson Martins, no meio de tudo que a gente está vivendo aí, eu tenho tentado, ao máximo, encontrar um equilíbrio na hora de avaliar cada acontecimento que a gente vai vendo no dia a dia, no jornal, né? Cada decisão de governos. E pelo seguinte, eu vejo pelo menos duas verdades nesse contexto todo, que seria aquilo que eu já comentei no começo, que é a complexidade da situação, né? Eu disse que é uma espécie de laboratório mesmo, né? Já tivemos aí um grande prejuízo nas medidas que foram tomadas de forma errada. Aí houve investimentos, né? De repente até provocando aí
miséria, fome e até mortes, em razão de medidas que não souberam tomar. Agora, quando eu digo não souberam, eu volto a dizer que eu não estou fazendo uma crítica em relação a quem tomou as medidas, porque de fato eu acabei de comentar que estamos diante de uma complexidade. Só que, ao mesmo tempo, por isso que eu digo que eu estou tentando encontrar um equilíbrio, né? E discernir o que de fato está acontecendo em cada situação, porque ao mesmo tempo que eu vejo essa complexidade, né? Eu também vejo o oportunismo, né? Ser humano, o ser humano, de forma geral, ele tem, parece que no seu DNA, a corrupção, né? Então, qualquer oportunidade em levar vantagem, elas vão querer levar vantagem, né? Então, esse é o oportunismo. Tanto é que a gente já viu aí pela mídia algumas autoridades levando ou querendo levar vantagem e agora elas estão na mira da justiça, né? Então, como encontrar o ponto de equilíbrio, né? Quando a pessoa tem uma posição política, normalmente ela fica cega na hora de avaliar isso. É de esquerda ou é de direita, extremista, ela simplesmente tem aquela linha e não quer nem saber de avaliar, né? E, então, ou ela diz que são todos oportunistas, ou então ela vai dizer que a coisa é muito complexa e é todo mundo santo. Não tem ninguém querendo levar vantagem, né? Então, avaliar isso tem sido uma arte, sabe? Não é tão fácil assim, né? Você analisar uma situação e, de fato, enxergar a verdade, né? Porque é muito complicado tudo isso, né? O Adson comentou a respeito das máscaras, né? O Anderson também replicou ali. Olha como que é complicado, né? Você ouve de um médico que as máscaras, elas são eficientes, né, e devem ser usadas. Aí vem um outro médico também, né? Aí ele já bota um empecilho, né? Eu, assim, como leigo em relação à medicina, eu nessa questão da máscara, especificamente, eu diria o seguinte: eu até entendo uma coerência quando alguém diz que se você botar uma máscara e ficar respirando o seu próprio gás carbônico, que você expeliu e depois ele entra de novo, eu até, como leigo, eu vejo uma certa coerência nisso. Pelo que eu estou entendendo, não usar a máscara me traria um dano maior ainda do que se eu tivesse respirando o meu próprio gás carbônico. Em relação à mídia, e aí eu já vou deixar o microfone, em relação à mídia, é um outro problema, né? Antigamente nós tínhamos as mídias oficiais e elas ditavam aquilo que era verdade, que não era, e todo mundo acatava e tocava o barco, né? Hoje existe as redes sociais, que aí abriu um leque que todo mundo pode falar, e às vezes todo mundo é o dono da verdade, né? Ou pelo menos acha que é, e aí acaba causando essa grande confusão que a gente está vendo, né? Eu já tenho como um princípio não ficar nem vendo esses videozinhos que a turma tem colocado por aí, né? Porque é muita vaidade. São pessoas que de fato você percebe que elas têm uma posição política, então elas têm uma tendência muito grande a pender para um lado e não querer, pelo menos, avaliar ou considerar o outro lado, né? Então, a questão da mídia hoje, a internet, ela trouxe, lógico que a gente não pode negar o seu lado positivo, né? Que ela deu uma certa voz, né? Para a população de forma geral, né? Mas só que ao mesmo tempo tem esse lado negativo aí, que é muita fake news, né? É muita notícia que não tem fundamento, e aí como é que você vai discernir se aquilo é verdade ou não? Mas eu já estou novamente aqui deixando o microfone,
E companheiro Adson Martins, pode pontuar aí, a palavra é sua. Mais uma vez, atento, né, às colocações suas, do Anderson. Aliás, parabéns à Cooperol pela preocupação também com esse Covid-19, está dando um exemplo. Você disse uma coisa certa aí, que não dá para entender. Há poucos dias atrás teve um protesto lá em Brasília, uma manifestação, não diria protesto, uma manifestação em Brasília, acho que domingo passado, e eu escutei, a gente tem vários correspondentes espalhados por aí, eu escutei numa dessas, que tinha lá coisa de meia dúzia de gatos pingados. Eu faço parte de um grupo aqui da cidade de Orlândia, onde tem vários empresários fortíssimos, empresários aqui de Orlândia, de todo o Brasil, autoridades também fazem parte desse grupo. Você deve saber qual grupo, o Anderson também. E um desses empresários hoje me mandou um bom dia dizendo que ele estava em Brasília no dia do protesto, que ele escutou numa emissora de televisão, não vou falar o nome dessa emissora, eu não assisto, que tinha meia dúzia de gato pingado. Ele falou, não, tinha centenas e centenas de pessoas, inclusive com uma bandeira enorme, e eu estava lá, ele falou. Então, é dessa maneira. Tem mídia aí que informa o que interessa. Com esse advento do Covid-19, Sérgio e Anderson, me perdoe a colocação, né? Estou falando, é um negócio muito sério, e eu estou citando isso daí como uma colocação muito séria também. Com o advento do Covid-19, nós nunca mais vimos uma notícia que alguém morreu de ataque cardíaco, de AVC, que foi atropelado, que uma bala perdida lá no Rio de Janeiro matava 50 por minuto. Agora você não vê mais falar nisso. Ninguém mais está morrendo de ataque cardíaco, graças a Deus. De AVC, atropelado, brigas conjugais, marido assassinando mulher, ou vice-versa, a gente não vê mais falar nisso. Só o Covid que está matando não sei quantos. É por isso que, às vezes, eu não acredito muito nesses números, como eu achei uma idiotice tamanha família, um meio de ganhar dinheiro, não quero degenerar por parte de muitos políticos, no que diz respeito ao hospital de campanha. Para que fazer um hospital de campanha aqui em Orlândia? Se o nosso Hospital Santo Antônio está preparado, graças a Deus. E, além disso, o prefeito já se preocupou em adaptar também o Hospital Américo Alves. Então, para que isso? Então, eu citaria isso daí, concordando plenamente com o que você disse. Outra coisa, depois do advento Jair Messias Bolsonaro, também, em várias mídias, você nunca mais viu falar naquele que estava preso, o ex-presidiário, você não viu mais falar nele. Você não viu mais falar na ex-presidente, que falava, olha, está calor porque não está frio. Se não está chovendo, a gente não vai se molhar. Inteligentíssima presidente que nós tivemos, naquela roubalheira toda, que o cara está mandando dinheiro para cá. Você nunca mais viu falar nisso. Você só vê falar. O presidente andou no Lago de Paranoá de jet ski. O presidente estava sem máscara. O presidente xingou não sei quem. Então, tem alguns negócios que não dá para você entender, que você coloca em dúvida. Acreditar ou não? Eu prefiro, em algumas mídias aí, fazer como eu faço. Não sintonizar, não escutar e ignorar. Eu prefiro estar nesse sentido aí. E, não querendo me prolongar muito, parabenizar realmente a equipe da saúde aqui de nossa cidade. Eles preveniram.
Mas ontem nós estávamos com 119 casos positivados, hoje nós estamos com 131. Amanhã nós vamos com 140, mais ou menos. A hora que começar esse teste aí que o prefeito, você deu a notícia hoje, o prefeito já abriu a licitação para a compra de mais 2.000 testes rápidos, vai aparecer mais um pacote. O que nós temos que fazer? Vamos ver lá, óbitos. Tem 6. 3, 4 aí foi provado que não tem nada a ver com Covid-19. Mas tá 6, vamos respeitar. Então, parabéns aí às nossas autoridades. E, se você me permitir ainda, cumprimentar a colocação inteligente do Anderson. Será que pós-pandemia, aquele amor, aquela alegria do brasileiro voltará a ser a mesma? Porque hoje, Sérgio, nós somos acostumados a ver uma amiga dar 3 beijinhos para casar, abraçar, cumprimentar, pegar nas mãos. Hoje nós estamos cumprimentando, batendo o pé um no outro, ou dando soquinho no outro, ou de cotovelo. Será que isso é legal? Será que pós-pandemia a gente vai ficar com vergonha de dar um abraço? Ou 3 beijinhos, uma amiga? Pronto. Falei. Muito bom. Muito bom. Watson Martins, obrigado. O Anderson Nassif, pode falar aí. Tá, a gente falando muito em erro e acerto, né? E o Adson falou aqui brevemente parabenizando a Cooperlol, né? Eu queria só ressaltar a dificuldade que né? Algumas tomadas aí, Watson, de decisão, né? Quem está à frente hoje de alguma empresa, algum empreendimento, né? Nesse momento de pandemia, onde tudo é muito incerto, né? É muito difícil, né? Eu falo isso porque logo no início, né, da pandemia, eu confidenciei isso até com o Sérgio Maia, né, com outros amigos em comum, da dificuldade que a gente teve naquele primeiro momento, né? Tem lá hoje 40 pessoas, né, que trabalham na cooperativa e assim, por um instante a cooperativa quase paralisou as atividades, né? E aí eu ressalto aqui que o que fez a cooperativa continuar trabalhando até esse momento, né, foram 2 coisas, né? Uma que a gente entendia e continua entendendo que o nosso trabalho é um trabalho essencial, né? Assim como o trabalho dos coletores aí do lixo domiciliar, né, tradicional, né? Nós catadores, né, que pratica e executa a coleta seletiva no município, a gente entende ser um trabalho essencial, né? E, para tanto, causaria um dano enorme à população se houvesse, naquele momento, a paralisação, né? Só para a questão de números aí, se a gente paralisa as atividades em meados de março, hoje estaríamos aí atingindo cerca de 500 a 600 toneladas de materiais recicláveis que estariam indo para o aterro sanitário, né? E deixariam, logicamente, de se transformar em geração de trabalho e renda para hoje 40 pessoas, né? Então, só para talvez o leigo entender a complexidade que é. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente se preocupa, em primeiro lugar, com a saúde dos cooperados, né? A razão da cooperativa existir está nos cooperados, né? Uma cooperativa sem cooperados, ela não existe, né? E o segundo ponto que nos deu até uma tranquilidade para a gente tocar o barco até o momento, né? Foi logo de início a gente fazer um contato com a área de saúde do município, né? Para a gente se cercar de tudo aquilo de informação precisa, né? E necessária para a gente trabalhar com uma certa tranquilidade, porque
querendo ou não, isso atormenta um pouco a nossa cabeça, né? Porque quando a gente fala em erro e acerto, eu estou dizendo aqui que talvez a cooperativa acertou, viu, companheiro Adson, em continuar realizando a coleta, mas quando a gente cruza essa questão de erro e acerto, mídia social com informação, com desinformação, pode ser que amanhã a gente vai ser crucificado por aqueles que hoje nos aplaudem, né? Hoje, enquanto a Cooperlol continuou trabalhando esses 3 meses e meio, e aí, graças a Deus, não tem nenhum caso positivo, mas isso pode acontecer de hoje para amanhã, até porque ninguém está ali infalível, né? Pode a qualquer momento alguém contrair o vírus, né? Até mesmo na cooperativa. E aí a gente se preocupa muito, tem discutido muito isso, né? Como ficaria essa questão, né? Porque às vezes haverá uma grande confusão, porque aos finais de semana, cada cooperado tem a sua vida própria, né? Durante a semana, de segunda a sexta, ele está na Cooperlol, mas sábado, domingo, ele se relaciona com a sua família, com seus amigos, fazem coisas corretas e outras não tão corretas assim, mas eu já até conversei isso com você, Sérgio Maia, a preocupação que a gente tem de repente, né, acontecer um caso positivo, 2, 3, sei lá o que, dentro da cooperativa, e aí a cooperativa ser penalizada, né, por esses mesmos aí que eu digo que praticam a desinformação, né? Então, e eu não cito isso tão somente da Cooperlol, eu cito isso também com relação ao pessoal que a gente tem uma certa ligação, que a gente realiza a coleta semanalmente, que é no supermercado, né? Que inclusive ontem teve, salvo engano, uma reunião com o prefeito para tomar algumas medidas, né? Como que esses empresários também ficam, né? Recebendo boa parte da população em seu estabelecimento, que abastece de alimento e tudo mais a comunidade num todo, né? Mas tem ali os seus funcionários que precisam tomar as medidas, né? E por um instante, se algum funcionário se contaminar, me parece que me perdoa a palavra, que há um tesão de parte da população de crucificar essas pessoas. Logo vão dizer que essas pessoas colocam o dinheiro acima de tudo. Ora, então, assim, eu estou um pouco de acordo com o Adson, isso já está chegando num processo de saturação, né? Eu acho que quando falta serenidade da parte de alguns, a coisa começa a ficar muito chata, né? Então, eu acho que nesse momento aqui, em que principalmente trazendo para o campo de Orlândia, os números de casos aí aumentando, as coisas começam a ficar ainda mais confusas aí para todo mundo, né? E aí há uma questão do achismo que é impressionante, né? Recentemente, passando um olho ali, verificando algumas conversas na rede social, pessoas colocando em xeque até pessoas aí que são extremamente idôneas, né? Pessoas que coordenam a área de saúde do nosso município, né? Sendo colocadas em xeque assim como se fossem pessoas vis aí. Então, assim, a gente precisa respirar muito, a gente precisa ter a cabeça muito boa, ter a cabeça no lugar para não deixar se contaminar por tudo isso, né? Ser o mais sereno possível. E cabe aqui uma ressalva da minha parte, né? Que quando eu digo que um dos problemas é a população, eu também me coloco quanto população, né? Eu não estou aqui falando que o problema é a população e me isentando de alguma coisa, né? Porque por vezes também eu posso ter cometido algum excesso, alguma coisa que não era tão legal, né? Para mim transmitir até para minha família, para os meus amigos, para aqueles que são mais próximos, né? Então eu me coloco enquanto população nesse bolo todo também. Eu não sou daquelas pessoas que fogem da raia assim, não, entendeu? E não me coloco aqui como um santo, né? Nesse período aí de pandemia, necessariamente pode ser que eu tenha também cometido algum deslize, mas tenho refletido bastante, sei da nossa responsabilidade, principalmente em conduzir, ajudar a conduzir
uma empresa, né, em formato de cooperativa que tem lá 40 pessoas, né? E o dia a dia tem sido bastante cansativo porque é muito difícil, né? Imagina eu tendo que tomar a decisão que envolve 40 pessoas. Aí eu fico aqui pensando de maneira muito séria, né? O que seria o prefeito nesse momento tendo que decidir por 40 mil habitantes? O que seria o governador tendo que decidir por milhões de habitantes? O que seria o presidente da República tendo que decidir por milhões e milhões e milhões de habitantes? Então, é complexo, é difícil, o momento é de muita serenidade e responsabilidade, acima de tudo, né? Muito bom. Eu já vou aqui fazer algumas observações e já deixando também as minhas considerações finais. Já são aqui quase 9 horas, então a gente já está praticamente encerrando. Mas eu queria observar, Anderson, em relação a um assunto que você pontuou aí, você citou aí uma situação, né? Se acontecesse uma determinada situação dentro da cooperativa, né? Se alguém hoje contraísse o coronavírus, como que ficaria? Como é que as pessoas iam olhar para a Cooperlol, iam julgar por que não parou, etc, etc. Eu diria o seguinte, Anderson, se isso acontecesse há um período lá atrás, eu acho que isso seria muito chocante. Mas eu acho que o processo avançou, né? O que eu estou querendo dizer? Hoje, se você fazer uma avaliação a nível municipal, e a nossa cidade não é tão grande assim, você vai entender que a maioria dos segmentos, a maioria dos setores comerciais, já tem pelo menos 1 ou 2 pessoas que contraíram o vírus, né? E então, esse acontecimento que antes, de repente, era chocante, a gente vai se habituando. Então, vai se tornando natural. Por exemplo, nós temos ali na Câmara Municipal, onde eu trabalho, né, uma pessoa lá, um vereador, recentemente, todo mundo sabe disso, ele contraiu o vírus, né? E daí? Né? Somos cidadãos e a gente tem uma vida, a gente vai no mercado, a gente trabalha, né? A gente se relaciona com pessoas da sociedade e mais, hein? Aí a gente os médicos vão falando mais sobre essa doença e a coisa vai se tornando mais natural ainda, né? Porque recentemente, o Adson sabe disso, numa entrevista com um médico de Orlândia, ele disse que 80% das pessoas que contraírem o vírus, elas não vão nem sentir. 80% é muita coisa, né? Então, como que você vai fugir, né, desse risco de não contrair? Não tem como, é impossível, todo mundo está na chuva, né? Então hoje, só para encerrar essa parte, hoje, se alguém da Cooperlol, ou da Orlândia Rádio Clube, ou do Orlândia Online, ou de qualquer empresa de Orlândia contrair o vírus, é mais que natural, né? Por mais cuidados, né? Por mais precauções que as pessoas têm tomado, não dá para você dizer, olha, aquela empresa, não tem como, né? Então, qualquer pessoa está sujeita. Então, eu acho, só sendo redundante aqui, eu acho que se acontecer hoje, Anderson, eu imagino que as pessoas vão olhar com mais naturalidade. É lógico, sempre tem alguém atravessado ali, né? Que sempre vai falar, mas de forma geral, eu acho que a grande massa aí já entendeu que a gente está diante de uma pandemia e não tem como fugir dela, né? Finalizando, eu disse em algum momento aqui, eu disse que eu tenho tentado, né, encontrar um equilíbrio ali, né? E aí, nesse momento, eu quero dizer a respeito da economia, né?
eu desde o início falei para você já, Anderson, também falei para o companheiro Watson Martins, que eu vejo a questão econômica como uma coisa muito importante também, né? Porque o que eu tenho visto até o momento é uma briga, eu tenho visto muito isso, né, entre governo estadual e governo federal, né? Uma briga, né? Parece que cada um está no extremo, né? Um pensa só na saúde, o outro pensa só na economia, né? Então, no meu entendimento, me parece que não houve diálogo, né? Não houve sincronia entre eles, né? E então a coisa não fluiu muito bem, né? Eu acho que deveria sim o comércio, na minha opinião, deve haver aí alguma forma, né, de continuar. Eu vi uma restrição aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, né? Fechou tudo de novo, né? E na minha opinião, eu acho que a pandemia é isso. Os médicos já tinham adiantado que 70% da população vai ter que pegar mesmo, né? É lógico que eles estão trabalhando para que esses 70% não peguem o vírus no mesmo tempo, porque aí estoura o sistema mesmo, né? Mas eu acho que encontrar um ponto de equilíbrio aí, eu acho que seria bem-vindo, tá certo? Mais uma vez eu vou deixar o microfone e, companheiro Adson Martins, suas considerações finais, fique à vontade aí, você tem uns 5 minutos para falar. Tá? Ribeirão Preto fechou tudo. E aumentaram os números de morte lá, óbito, principalmente, e casos. Vai entender. É só ver as notícias que vêm de Ribeirão Preto. Eu sou daqueles que eu acho que todo cuidado é pouco. Tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, gel, álcool gel. Sim, eu estou fazendo isso daí. Mas eu sou daqueles que acreditam que quando Deus fez o mundo, que te colocou no mundo, você já veio predestinado. Você já veio marcado. O teu dia é aquele e não tem nada. Se você for empacotar com 150 anos, você vai empacotar com 150 anos. Se você tiver marcado para você, de repente, ser contaminado por esse Covid-19, vai ser. Eu penso desta maneira, mas, logicamente, que eu tenho todos os cuidados, inclusive o uso de máscara. Para fechar e para mim terminar, não vou terminar falando em coisas tristes, né? Vou dizer da minha alegria de mais uma vez estar com você, Sérgio. De repente, tornou-se uma pessoa tão querida. E eu sempre digo, eu tenho 45 para 46 anos de rádio. E, de repente, eu tenho aprendido muito no convívio, no dia a dia com você. Da minha alegria. Isso é o coração que está falando. O Anderson dispensa comentário. Há poucos instantes atrás, eu estava aqui com a minha mulher, antes de ir para o ar. Estava com a minha mulher, o Anderson me cumprimentou, ela cobrou ele, porque ele está me devendo uma visita. O Anderson é um filho querido. E eu conheço a história do Anderson. Posso dizer, eu conheço a história de como começou a Cooperlol. Eu me lembro bem, isso é muito rapidinho. Me lembro bem quando o prefeito Vado passava na rádio para levar sanduíche e refrigerante para eles, lá no lixão. A presidente hoje, a Dani, era menininha, criancinha, e ia com a mãe dela. A Dani sabe disso. É uma menina que vem batalhando desde criancinha. Hoje ela é a presidente da Cooperlol e gabaritada. Ela sabe tudo de Cooperlol. Juntamente com a Priscila, com toda a diretoria aí.
a gente rende as nossas homenagens. Dizer que Cooperlol, quando começou, e que o prefeito Vado, na hora, parece que foi Deus que iluminou, ele conversando com o Anderson e vários outros companheiros da época lá, disse a eles da possibilidade deles ir com uma fábrica, fazia cimento, sei lá, ou laje, não sei o que era por aí, onde é Cooperlol hoje. O Anderson topou a parada. Se alguma coisinha rapidinha, já vou terminar. Eu me lembro que o Vado chegou na rádio um dia, falou para mim assim, olha, tá indo um pessoal aí, lá do lixão, nem não se falava em Cooperlol. Eles estão indo aí na rádio, faz uma entrevista com eles. Se possível, fala com o Anderson. Eu nem imaginava quem era Anderson. Aí eu saí lá no hall de entrada da rádio, tinha um pessoal sentado lá no sofá, eu falei, quem que é o Anderson? Ele, sou eu. Olha, ele tinha vergonha de conversar, Sérgio Mar, ele não conversava. A primeira entrevista que ele deu foi para mim na Orlândia Rádio Clube. E hoje é um orgulho para a cidade de Orlândia. Esse menino hoje, eu estou falando de coração, viu, Anderson? Você é um orgulho tão grande para a Orlândia, como foi e será sempre lembrado da Solange de Castro, do basquetebol, da seleção brasileira, o Alex Garcia, da seleção brasileira. Você é uma pessoa tão importante que fez uma história tão maravilhosa, com um handicap a mais. Graças a você, hoje a Cooperlol exporta know-how para todo o Brasil. A população deve saber que você exerce hoje uma função que orgulha a todos nós, de suma importância em termos de Brasil. Então, a Orlândia tem que conhecer essa importância que você é hoje, no que diz respeito a esse pessoal de todo o Brasil, que são os catadores que vocês chamam. E quantas palestras por esse Brasil você participa? Prova é a sua agenda. Sua agenda sempre foi notada. É avião para cá, hora está em Brasília, hora está lá no Paraná, hora está no Rio de Janeiro, hora está no Ceará, hora está para tudo quanto é canto. Tudo isso que hoje eu tive a oportunidade, através dessa ideia maravilhosa do Sérgio Online Maia, de fazer esse encontro. Pronto, falei. E eu falei, digo, pronto, falei de um assunto que eu acho maravilhoso. O assunto que eu acho maravilhoso é Cooperlol. Parabéns, Sérgio, um abraço. Que o Papai do Céu te proteja. Anderson, eu sempre digo, Anderson, meu filho, que o Papai do Céu proteja você, a tua família, a Dani e toda a diretoria. Que a Cooperlol continua sendo esse orgulho para todos nós. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, muito obrigado, Adson Martins, pelas palavras aí, até eu fiquei emocionado aqui, Anderson. Né? Nassif, fique à vontade aí, suas considerações finais. Então, eu acho que o Adson, ele faz tudo isso aí porque, na verdade, ele sabe que eu não tenho a idade que ele tem, né? Então ele brinca às vezes com as minhas emoções aqui, mas não preciso nem comentar, na verdade, tudo que o Adson falou, porque, na verdade, o que ele falou aí, eu sei a forma que ele coloca essas questões aí, porque ele vivenciou muito parte disso, né? E vivencia até hoje, né? Só aqui para ficar registrado aqui, eu costumo acordar sempre, né, para trabalhar, já faz quase 20 anos nessa caminhada, né?
todos os dias aqui por volta das 5h30, 6 horas da manhã, né? E é raro ter um dia sequer que, na hora que eu pego o telefone para ver o horário, né, tem lá a mensagem do Adson Martins, entendeu? Então isso, velhinho, já demonstra aí o carinho seu com a gente, né, com a cooperativa, enfim. Não vou me alongar muito aqui nesse assunto, porque é um assunto, enfim, nos traz muita alegria, mas também é uma caminhada longa aí que, no momento oportuno, quem sabe a gente se reúne novamente para fazer uma prosa, né, em torno desse assunto aí, Cooperlol, desde lá da sua fundação até os momentos atuais, né? Mas de coração, muito obrigado, viu, Adson Martins? Sérgio Maia, meu grande companheiro também, que acompanha a Cooperlol de muito tempo, parabenizo aqui pela iniciativa, né? Tenho acompanhado de perto o seu trabalho, né? É um trabalho bacana, que leva a informação correta para a população, e isso é muito importante, né? E está participando desse momento aqui, digo eu aqui, com 2 ícones aí do jornalismo aí de Orlândia, né? Que tanto faz bem para a população. Queria só finalizar dizendo aqui que, volto a repetir que o momento é de muita serenidade, né, da parte de todos, né, e ressalto mais uma vez aqui que o mais importante de tudo isso, né, eu ainda continuo acreditando que haverá vida após tudo isso, né, e aí eu repito novamente aqui, e isso serve para mim, para você, Sérgio Maia, para o companheiro Adson Martins, para todos aqueles que vão nos ouvir, né, que vão nos ver, né, em brevemente nesse vídeo, o que seremos, né, pós tudo isso, né? Seremos pessoas mais solidárias, mais egoístas? Vamos propagar mais amor ou mais ódio, né? Vamos ser mais ou menos educados? Eu acho que pós tudo isso, se não tirarmos aí lição para a nossa vida daqui para adiante, né? Aí podemos dizer que o nosso espaço na Terra aqui foi simplesmente para ocupar espaço mesmo, né? Porque diante de todo esse cenário de incertezas, de preocupação, né? Se o ser humano não sair melhor do que ele entrou nessa parada aí é uma questão de estudo mesmo, porque aí eu acho que a gente não cumpriu o nosso papel aqui enquanto ser humano, né? Então, o recado que eu deixo é essa reflexão, né? Para a gente pensar também no hoje, mas pensar no pós tudo isso, o que seremos daqui para adiante. Ok. Muito obrigado, Anderson Nassif, companheiro Adson Martins. Eu não vou dizer nada mais além de algo que o Anderson acabou de falar, e de certa forma o Adson também já disse. O mundo, depois desse episódio que a gente está vivendo, com certeza será outro, tá certo? Então, o Pronto Falei fica por aqui. Foi uma honra, né, um prazer enorme conversar com 2 amigos, né, que a gente já conhece e já convive há tempos, tá? Um abraço, boa noite e até a próxima. Programa Pronto Falei.